Agora nós vamos abordar a parte econômica de toda essa crise que nos atinge diretamente. Sanções vão ferir o Ocidente também. O preço do barril do petróleo passou dos US$ 100 depois dessa invasão. A Rússia alimenta com gás a Europa, exporta metais, níquel, paládio, além de trigo, né? O dólar hoje está a 5,15. O que isso representa para todos nós que estamos aqui, para mim e para você, aqui no Brasil? Para falar com a gente sobre isso, eu trago José Luiz Oreiro, ele é professor do Departamento de Economia da UNB. Boa noite, José Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a você e a todos os espectadores que estão nos escutando nesse momento. José Luiz, muito obrigado. Eu queria primeiro ser muito prática, porque esse assunto de economia parece um bicho de 7 cabeças para todos nós que não somos economistas. Explica para nós por que uma guerra na Ucrânia aumenta a inflação no Brasil. Bom, por vários motivos, quer dizer, guerras sempre produzem incerteza, né? Percepção de incerteza, ainda mais uma guerra que envolve a segunda potência nuclear do mundo, que é a Rússia, né? Então, essa percepção de incerteza, ela gera naturalmente uma busca por ativos seguros, né? O dólar americano é a moeda de reserva internacional, então isso por si só já levaria uma fuga de capitais dos países emergentes em direção aos Estados Unidos na busca de maior segurança. O efeito prático disso é uma desvalorização das moedas dos países emergentes com respeito ao dólar, né? Tudo mais mantido constante, isso já seria per se inflacionário. Bom, mas além disso, temos outros fatores complicadores. Quer dizer, 20% das exportações de milho do mundo são da Rússia e da Ucrânia juntas, tá? E mais de 30% das exportações de trigo são da Rússia e da Ucrânia. Quer dizer, é evidente que a guerra vai interromper durante algum tempo as exportações da Ucrânia e, enfim, deve haver algum tipo também de prejuízo, né, às plantações ucranianas, dado que o conflito está sendo desenrolado no território ucraniano, o que também gera um aumento do preço do milho e do trigo nos mercados internacionais. Bom, milho e trigo é usado como ração para a criação de porcos e frangos. Na medida que aumenta o custo da ração de porcos e frangos, também nós temos o aumento do preço da carne suína, né, e das aves nos mercados internacionais, né? Bom, isso significa que nós vamos ter um aumento do preço dos alimentos em dólar, junto com o aumento do preço do dólar em reais. Isto significa, portanto, que o preço dos alimentos vai ficar mais alto no Brasil. Além de um terceiro fator, que a Rússia é um importante exportador de petróleo. Então, isso levou, como nós vimos, ao aumento do preço do petróleo no mercado internacional, que significa um aumento do preço da energia. Lembrando, né, que mais ou menos 30% da nossa produção de energia é a gás, mas isso está atrelado com a produção de petróleo, então quando sobe o preço do petróleo, também sobe o preço do gás e, portanto, torna a energia mais cara. Bom, tudo isso significa que, ao contrário do que se esperava no início do ano, inclusive o presidente do Banco Central do Brasil deixou isso claro, né, que o Banco Central estava esperando uma redução da inflação a partir de abril deste ano, lembrando que a inflação no acumulado de 12 meses está em torno de 11%, e que o Banco Central esperava que a partir de abril a inflação no acumulado de 12 meses fosse caindo até chegar mais ou menos em torno de 5%. Bom, esse cenário dificilmente vai se concretizar, né? Nós vamos ter um cenário de inflação alta no mundo e no Brasil. Isso significa que o Banco Central do Brasil, seguindo o protocolo do regime de metas de inflação brasileiro, vai prolongar o ciclo de elevação da taxa Selic. Quer dizer, ao contrário também do que se esperava antes da crise na Ucrânia, a Selic dificilmente vai terminar em 12,25%. Quer dizer, a minha aposta é que ela deve terminar o ano em torno de 14%, né? Bom, e aí, quando você soma todos esses fatores, inflação em elevação, incerteza internacional, né, e elevação da taxa de juros no Brasil, tudo isso indica
uma contração do nível de atividade econômica. Quer dizer, o boletim macro do IBRE do FGV estava prevendo para o ano de 2022 uma expansão de apenas 0,5% do PIB. Eu acho que face a essa guerra, lógico que tudo depende da extensão do conflito, tá? Eu particularmente aposto que vai ser um conflito rápido, a desigualdade de forças militares envolvidas é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, a Força Aérea Russa é 10 vezes maior que a da Ucrânia, né? A força blindada dos russos é 5 a 6 vezes maior, né? Então, assim, não há muito que se esperar da defesa da Ucrânia, e como nós estamos vendo na prática, que os russos estão, por enquanto, fazendo um passeio no parque, né? Então, mas a depender da extensão desse conflito, que mesmo depois de tomada a Ucrânia ainda pode perdurar durante muito tempo, eu acredito que nós vamos ter uma contração do nível de atividade econômica no Brasil e aumento do desemprego junto com inflação alta, ou seja, o pior dos mundos possíveis para o Bolsonaro, que foi como, né, um bobo da corte, fica lá dando tapinha nas costas no Putin, quando o Putin estava preparando uma invasão que basicamente acabou com as chances de reeleição do Bolsonaro. Isso no ano eleitoral, em que o poder de compra do brasileiro está muito menor, com essa inflação altíssima, não podemos então esperar que a inflação diminua nesse ano. Lembrando que o Brasil hoje tem 12 milhões de pessoas desempregadas, e acabamos de ver com o professor José Luiz Oreiro que o mar não está para peixe, será um ano muito difícil. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, professor. Muito obrigada pelas suas explicações. O negócio é segurar o dinheiro, né? Um abraço. O problema é que se todo mundo fizer isso, a recessão fica pior ainda, entendeu? Do ponto de vista individual, sim, todo mundo tem que segurar o dinheiro, mas o resultado macroeconômico disso é que a recessão ainda vai ser pior. Mas isso, enfim, é o resultado da incerteza que nós temos por conta da crise na Ucrânia. Sim, o governo teria que injetar dinheiro e fazer a economia circular para melhorar o cenário. Muito obrigada, professor, pelas suas explicações. Nada, eu que agradeço. Agora são